Eu sou o Will e hoje eu vou fazer o react do Lucas Montano, do canal Lucas Montano, o vídeo dele de 10 dicas para se tornar um programador. Então vamos ver qual que é a boa. Não me dê strike, Lucas, por favor. Então o artigo começa falando aqui, né, sobre essa dúvida. Ok, eu quero me tornar um desenvolvedor, quais são os passos? E na verdade aqui existem dezenas de caminhos para te chegar no sucesso da carreira na programação. Vamos ver quais são os caminhos Tem caminho pra caramba, hein, que mano. esse artigo nos apresenta. Que daí pra quem tá começando, não sabe nem não sabe nem que caminho seguir. Então, porque tem back-end, front-end, DevOps, cybersecurity, tem o coisa artigo começa pra falando caramba. aqui que tem múltiplas maneiras de aprender, né? E existem centenas de linguagens de programação, centenas de frameworks. Então, isso aí que tá. Primeiramente, tem um monte de faculdade. Você não sabe qual que você faz. Porque daí tem lá engenharia de software, análise de desenvolvimento de sistemas, sistemas para internet, ciência de dados, ciência da computação. Nossa, tem muito curso hoje em dia, mano. Vários tipos. E daí você fica tipo, caraca, qual que eu faço? Você não sabe nem qual que você faz. Aí, suponhamos, você escolhe um. Você vai lá e faz. Tá fazendo a faculdade. Beleza. Aí depois você não sabe para que linguagem que você vai querer trabalhar profissionalmente com ela. Então, tipo, tem C, C++, C Sharp, Java, JavaScript, Ruby, R, mano, PHP, tem muita. Aí você vai lá e escolhe uma você escolhe uma dessas linguagens. Aí você escolhe. Aí beleza. Ah, eu quero trabalhar, né? Daí tipo você tem que escolher que área que você quer entrar. Daí tem lá front-end, back-end, DevOps, tem full stack, mas ser full stack é sacanagem também. Tem cybersecurity, daí tem mano, tem muita coisa. Tem uma árvore imensa de opções. E daí o cara que tá entrando, ele não sabe o que ele quer. E depois ele escolhe ainda a programação, ele escolhe a faculdade, vai lá, tem tanta linguagem de programação que ele nem sabe qual que ele quer. Aí depois tem um monte de framework, ele não sabe qual framework que ele de quer. software que tu E como é que você vai escolher? Escolhe uma linguagem. pode criar. Não é Então assim vamos direto também. aqui para as 10 tips, as 10 dicas de como se tornar um programador. Dica número 1: escolha o tipo de programador que tu quer ser. Existem vários tipos de programadores. Tem Aqui a gente não muito tá falando de mobile, perfil, tá? tem tudo. A gente não tá falando assim, tem o tipo que escreve teste depois que já implementou a funcionalidade. Tem o tipo de programador que gosta de escrever os testes antes, o famoso TDD. Tem o programador que sabe um pouquinho de cada linguagem, mas não sabe muito de nenhuma. Não é esse tipo de programador que a gente tá falando, não são essas categorias que a gente sabe muito bem que existe, né? A realidade. Não, aqui ele está falando sobre em qual área tu quer se especializar. Então a primeira dica aqui é escolha se tu quer desenvolver e criar sites, aplicativos, trabalhar com back-end. Escolha que Então, tipo de programador. tem tanto tipo de programador, como eu disse, que você não sabe que área que você quer entrar, tá ligado? Aí você fala, faz um site pra você ver se você gosta. Não é lógico que você vai achar interessante fazer um site, porque é muito rápido. Você ganha, tipo, você vai fazer um site. Você botou ali um CSS ali, um background, fez funcionar, acabou. Você já tá vendo o resultado. Agora você pega a parte do back-end, você já não vê tanto resultado quanto o daí. Você vai gostar, lógico, de começo fazer quer se tornar. Então um exemplo aqui que o artigo está dando, né? Tu quer criar um jogo, né, interativo, engajador, com uma experiência incrível, né? Tu definitivamente precisa aprender, ou deveria aprender Java. Então, mas tipo, o cara quer trabalhar, ele não quer C++. fazer por hobby. Porque daí se ele for fazer por hobby, ele vai fazer jogo. Mano, antes eu pegava pra fazer jogo. Tipo, ia lá, baixava a Unity e tentava fazer jogo. Fiz,
cheguei a fazer jogo em plataforma, mas, mano, Pra você vê que teu conhecimento ali, você agrega conhecimento, você ganha conhecimento, mas se tornar e assim virar, já viu vaga pra Unity? né, Tem um não, game mano. developer. Eu discordo um pouco das linguagens Mas tem gente que gosta. aqui. Ok, C, C++, provavelmente tu vai ter que aprender, tá ligado? Mas a Java não necessariamente, já existem várias engines aí que não necessariamente tu vai usar Java com elas. Então uma das engines mais famosas hoje em dia, Olha lá, principalmente depois Unity. do surgimento dos jogos para smartphones, é a Unity, né? Então a Unity aqui é uma cross-platform game engine desenvolvida pela Unity Technologies. Então ela foi primeiramente aqui anunciada em junho de 2005 na conferência da Apple para desenvolvedores. E tu usa C# com Unity Scripting API e C++ no runtime, né? Então como eu falei, C e C++ tu vai precisar aprender, C++ tu vai precisar aprender, mas não só Java, né? Tu poderia entrar no mercado aí de games com C#, por exemplo. Mas ok, eu entendi. A moral do artigo aqui é escolha o tipo que tu quer ser e depois tu vai filtrar as linguagens. Por exemplo, se tu quer se tornar um programador nativo iOS, tu tem que aprender Swift ou Objective-C. Provavelmente hoje em dia seria Swift. Então ao invés de primeiro... Aí daí igual ele fala ali, tá, você quer aprender no iOS, aí você tem que fazer Swift. Mas tipo, quando você tá iniciando, você não sabe se você quer fazer, se você quer programar em Swift, se você quer programar diretamente iOS, se você quer fazer o mobile, tipo, tanto para iOS quanto para Android. Tipo, você não sabe, mano. Você tá perdido, você só quer programar. E como você só quer programar, para futuramente você escolher em que área você quer entrar, você não sabe que linguagem você quer. Você quer. Porque tem tanta linguagem que você não sabe qual que você começa a estudar. Se Aí perguntar esse qual que é o linguagem B.O. de programação eu devo aprender, o primeiro passo seria que tipo de programador tu quer se tornar. E com isso eu concordo completamente com esse artigo. Dica número 2. Escolha a linguagem de programação. Então depois que tu escolheu aonde que tu quer atuar, tu vai escolher a linguagem de programação. Então, por exemplo, várias. Enterprise Level Applications, Java, Web... Aí ó, tá ali ó. Enterprise Level Applications, Java, Website Front-End, aí Front-End, Back-End, Server-Side, Mobile. Ali ó, ali tem uma, duas, três, tem cinco opções. E qual delas você vai querer? Aí tem as linguagens mais famosinhas ali. E qual que eu vou estudar? Tipo, como eu sei que eu quero ser um desenvolvedor front-end? Como eu quero saber se eu quero ser um desenvolvedor back-end? Websites, JavaScript ou Mobile. TypeScript. Website back-end, Python, Ruby, PHP ou também JavaScript. Server-side, de aplicações Java ou Python ou C#, tem várias outras linguagens. Mobile Apps nativos seria Java, Kotlin, Swift ou Objective-C. Mobile Apps Cross-Platform, daí ao invés de tu escolher uma linguagem, tu vai escolher um framework. Então tu iria ou pro React Native, ou tu iria pro Flutter, ou tu iria pro Xamarin, ou tu iria pro... Viu a cagada? Aí você vai escolher uma linguagem, tem um monte de framework, daí você não sabe nem que framework você vai usar também. Fone... E aqui ele cita sobre também uma linguagem que não é de programação, mas é muito importante todo mundo... Essa é a visão de quem não trabalha com programação ainda, tá ligado? aprender, que é o S. Pra quem quer entrar no mercado de trabalho como programador, essa é a visão que eu tenho. O artigo mostra aqui, seguindo a fonte do Glassdoor, que a gente viu já no nosso último React, o link tá aqui e na descrição, e ele coloca mais ou menos aqui a base de salário de cada linguagem, né? Seguindo o Glassdoor. Esse negócio de base de salário aí, Então nem Java, 79 mil dólares por ano, claro que aqui mercado americano. Python, 76 mil dólares por ano, JavaScript 79, HTML, CSS 68, mas como a gente já viu em outros vídeos, a média de salário vai depender muito da região onde tu trabalha, HTML, da empresa, CSS da não é oportunidade, e programação. vocês têm que sempre pesquisar e tentar já negociar o melhor salário no início, né, lá na entrevista de emprego. Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, tá? Salário, vocês têm que pegar a base no mercado, mas vocês sempre têm que tentar negociar o melhor para vocês. A empresa sempre vai ter um range, tá? Então ela fala que o salário é X, na verdade, com certeza é X e um pouquinho mais, ou X e um pouquinho menos às vezes. Terceira dica aqui
do artigo. Pratique com regularidade, ou seja, esteja sempre Isso aí é. praticando. Nenhum livro de anotações aqui vai te tornar um grande... O negócio, você pode ler, você pode pegar um livro de programação, ler ele inteiro. Aí você pega lá uma videoaula, tipo, pega um curso, assiste o curso inteiro, lê o livro. Só que se você for lá, abrir teu VS Code e for programar, você não vai saber. grande programador. E eu digo, Pode ler, pode fazer o que você também for. nenhum curso vai Só te que se você não praticar, não tornar um grande vai. programador. A questão é o que tu faz com o conhecimento que tu adquire num curso, num tutorial. Então tu tem que praticar. Então, so what you need to download? Então, o que tu precisa baixar como ferramenta para te começar a programar? Então, tu precisa de uma IDE, ou tu precisa também de um code, de um editor de código como o Visual Studio. Então, tu vai usar aí uma IDE ou um editor de código. Visual Studio, tu vai ter Android Studio, tu vai ter qualquer ideia da Intel. Android Studio eu já usei, é bacana. O Visual Studio é o mais DJ, bonito. PHP Storm. Mais gostosinho de usar é o Visual Studio. Um que eu achei zoado, que eu não gostei, é Eclipse. Tu vai ter Brackets, tu vai ter Notepad++, Vim. Vai ter o Vim também. Quarta dica aqui do artigo. Leia código de outros profissionais. Essa dica é muito interessante. Olha então aí. vamos falar um pouco aqui sobre Eu open sources, né? Open source projects. Então, Nunca hoje em dia peguei o o GitHub, GitHub pra né, é pegar. uma ótima Aí, ó. fonte aí Nunca peguei o GitHub pra ficar olhando o código da galera. de referência de como outros programadores escrevem Vou os seus começar a fazer códigos. isso aí Vocês pra ver. podem, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é muito interessante. Vocês podem, por exemplo, usar o search, né, a busca do GitHub, para encontrar outras maneiras de implementar o que vocês estão implementando. Mas daí tem que achar uns programador bacana também. Vou abrir lá, ó. Cara, vou lá, escrevo um código, boto no GitHub. Um carinha que tá estudando, olha o meu, tudo zoado lá. Deixa eu dar um exemplo rapidinho para vocês. Digamos Aí que ele fala, vocês "Nossa, vieram esse aqui cara no aqui é bom, Google né?" e vocês digitam. Dica número 5 aqui do nosso artigo. Comunicar com outros programadores. Ou seja, usar uma comunidade no Discord, no Telegram, no Reddit. Então, se tu não faz parte até da nossa comunidade do Discord, o link tá aqui na descrição. Se junta lá com a galera troca muita dica, tá? E eu concordo completamente. Número 5, bem importante. Número 6, dica número 6. Mas tem que ter a galera. Comece a criar o seu próprio portfólio com os teus projetos. Essa é uma dica que eu falo aqui, bem importante para quem quer entrar no mercado de trabalho e tá rodando em entrevista de emprego, porque as empresas falam que tu não tem experiência. Então cria o teu portfólio, mas cria projetos reais. Se tu tá criando um aplicativo seguindo algum curso, algum tutorial, modifica esse aplicativo. Isso aí que eu penso também, igual, tipo, eu mesmo tô fazendo curso, tô olhando na internet, tudo mais. E eu vejo assim que não é interessante que nem eu tem uma plataforma de ensino que eu vejo, ela geralmente depois de terminar o código assim, eles falam, quiser botar no GitHub e tudo mais, eu geralmente não coloco. Porque eu penso, tipo, cara, eu tô pegando um negócio que era do curso e provavelmente um monte de gente vai ter. Tipo, a escola de curso X. Todo mundo tem a da escola de curso X. Então, tipo, tá lá no portfólio do GitHub da galera, tipo, todo mundo com o mesmo projeto, tá ligado? Igual o da escola X lá. Aí você pensa, porra, eu não vou colocar, né? Eu penso assim, não, eu vou estudar primeiro e depois eu vou, com o conhecimento que eu tô adquirindo, futuramente eu pego e crio o meu projeto próprio e coloco. Eu acho muito mais interessante do que você pegar um curso já, que você tá olhando o curso, o professor ali te ensinando e você meio que tipo fazendo igual ele e no final funcionar, ficar igual do professor, você postar no GitHub. Aplicativo, acho, publica tipo, na loja, tenha um usuário usando e reclamando, atenda esse usuário, cria uma funcionalidade para ele, corrija um bug que está em produção,
de um portfólio teu, de um projeto que tu criou. Isso serve como experiência, tá bom? Dica número 7, aplique para o emprego. Então não é só por diversão que tu se decidiu se tornar um programador, certo? Tu precisa também aprender a fazer o teu CV e começar a procurar aqui vagas de entrada de mercado, posições, né, de entry level. Outra parte importante de se tornar um programador de sucesso, um desenvolvedor de sucesso aqui, é se apresentar, né, saber apresentar as tuas skills para um empregador. Então tu tem que ter um CV, tu tem que ter um portfólio e tu tem que também aprender a comunicar para passar nas entrevistas. Dica número 8 aqui do nosso artigo. Dê uma olhada em outras tecnologias de programação. Então aqui esse trecho está dizendo que provavelmente isso, se tu está começando agora, provavelmente isso tá meio que no futuro, mas tu tem que começar a se preparar já e entender que tu precisa trabalhar com múltiplos paradigmas, né? Eu não sou, assim, deixa eu dar minha opinião aqui, tá? Eu não sou a favor de tu aprender múltiplas linguagens ao mesmo tempo. Eu acho que... Então, mas aí que tá. É o que eu disse no começo. Você não sabe que linguagem você quer, então geralmente você sai... Uma hora você tá vendo Java, outra hora você tá vendo JavaScript, outra hora você tem que aprender uma linguagem depois que tu decidiu qual área tu quer atuar. Tu tem que conseguir uma oportunidade no mercado para atuar nessa área, independente da linguagem que a empresa que está te contratando utiliza. Podem ser múltiplas, mas não pensa nelas agora. Tu tem que estar no mercado de trabalho aprendendo com problemas reais e depois tu não pode se acomodar, entendeu? Tu não pode só porque tu começou a trabalhar com uma linguagem fechar os olhos para outras linguagens que podem estar resolvendo outros problemas. E também tu vai começar a entrar aí em diferentes paradigmas de programação, que também é muito importante para te evoluir, ser um programador de sucesso. Porque daí tu consegue comparar ferramentas, soluções que tu pode criar para diferentes problemas. Então, aqui pela experiência do autor desse artigo, é muito útil, na opinião dele, trocar, né, as coisas de tempos em tempos, trocar um pouco a maneira que tu pensa, né? Em termos, claro, de paradigma. Dica número 9. Afiar as tuas habilidades não técnicas. As soft skills. Então aqui o artigo fala que né, ser um team player, ser alguém que consegue trabalhar em equipe, é muito importante para qualquer emprego. Não, trabalhar em equipe, se você já trabalhou na sua vida, você já consegue trabalhar em equipe. Tranquilo, sossegado. Desenvolvimento de software. Soft skills eu acho que é básico. Então, um programador sozinho pode fazer um sistema sim, mas na realidade, quando tu entrar no mercado de trabalho ou quando tu for fazer um projeto... A soft skill é tipo quando você vai na entrevista de emprego e a pessoa pergunta lá: quais são seus pontos negativos e pontos positivos? Eu sou uma pessoa comunicativa. Tu vai estar lidando com pessoas, tu nunca vai estar lidando só com a máquina, tá bom? Mas só que daí pra dar uma gourmetizada, aí você fala o quê? Soft skills. Minhas soft skills eu me dou bem com todo mundo. Então, todo mundo gosta de trabalhar com pessoas legais. Se é difícil para você, se não for legal, de forma natural, digamos assim, tu tem que colocar mais effort, tu tem que botar mais esforço para aprender a se comunicar. Trabalhar em equipe, se apresentar e ter empatia. Então, se isso for difícil para ti, tu vai ter que aprender habilidades. E qualquer habilidade, tu pode aprender qualquer habilidade, tá bom? Pode dizer assim, eu não consigo falar em público. Não, provavelmente tu nunca se esforçou para falar em público, tu nunca praticou, estudou sobre como se portar em público, como falar com mais energia. Então, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, aqui gravando vídeo no YouTube, não sei se vocês sabem, mas tem mais ou menos uma regra matemática aqui, que tu tem que aplicar 20% mais de energia quando tu fala para uma câmera, para compensar mais ou menos a tua empolgação. Então, isso é bem importante até... Você tem que mostrar que você é um cara carismático, sei lá. Por exemplo, quando agora aprender a se comunicar remotamente, né? Quando tá fazendo uma entrevista de emprego agora pelo... Você aprende, você falando assim, igual eu tô falando pra câmera, você aprende a ter uma... Ajuda. Skype, é importante tu entender isso também. Tu tem que botar 20% mais de energia. Agora se é 20% a mais, daí eu já não sei. E muitas vezes tu vai se sentir desconfortável. Mas tipo, eu acho que igual pra quem é tímido,
Quando você conversa com teus amigos, geralmente você tipo consegue desenrolar, consegue falar, soltar mais a voz. Aí quando você tá com gente mais desconhecida, você não consegue tanto. Só que daí fazendo esse igual, suponhamos igual eu tô falando aqui em frente a uma câmera. É um pouquinho estranho, tenho que falar, mas isso te ajuda quando você vai conversar com gente desconhecida. Tipo, eu notei um pouquinho essa diferença, por mais que seja por pouco tempo que eu tenho fazendo isso. Confortável. Quando eu gravo o vídeo aqui, eu me sinto um pouco desconfortável, porque muitas vezes eu tenho que falar mais alto, eu tenho que botar mais energia, mas isso é uma habilidade que tu desenvolve. Pra vocês, talvez vocês estejam olhando esse vídeo pensando, porra, puta, o Lucas é um baita ator. Olha só como ele consegue se expressar pra câmera. Aí, Não, mas eu nem sempre fui assim, entendeu? Eu aprendi a me comunicar. 10ª e Vou dar uma última olhada. dica aqui do nosso artigo: nunca pare de aprender. Então, o mundo da tecnologia é um lugar em constante mudança. De vez em quando, novas linguagens ou estruturas aparecem. Não, isso aí é real. Eu acho que na maioria das profissões, né? Chega uma hora que vai defasando. Ó, tipo, tecnologia mesmo é um negócio que sempre está evoluindo. Uma hora pode ser que aquela linguagem que você esteja usando vai começar a decair o pessoal. Igual, tipo, vamos por JavaScript. Hoje em dia, nossa, tem muita gente que mexe com JavaScript. Uma hora pode ser que acabe. Assim, os projetos estão mudando suas plataformas primárias, as pessoas inventam novas maneiras de se comunicar com as máquinas. Você não pode aprender uma linguagem de tecnologia uma vez e estar pronto. Igual, você só sabe um framework. Tá acostumado com aquele, só fica naquele. Vai que uma hora aquele framework também Mesmo dentro da tecnologia vai que de você F. Daí o que acontece? Aí conhece você pode perder até tua vaga de melhor, emprego. algumas Você não coisas sabe. novas podem aparecer. Portanto, uma ótima abordagem para toda a vida seria aprender constantemente algo novo. Uma parte da sintaxe, um projeto de código aberto, ou mesmo uma tecnologia totalmente nova. O mercado de trabalho em constante mudança exige conhecimento atualizados o tempo todo. A não ser, claro, ressalva aqui, né? A não ser, claro, que tu seja um programador COBOL. Aí sempre vai ter mercado para ti. Quantos bancos utilizarem em COBOL vai ter mercado para ti? Tô pensando em estudar COBOL, mano. Em focar em COBOL. Parece interessante. Ou JavaScript, né? JavaScript nunca vai morrer. Nunca. Então, Ah, não sei não, hein. Não, COBOL penso. COBOL, Python. COBOL, Python. Eu fico na dúvida. COBOL, Python, Ruby e... COBOL, Python, Ruby... Eu acho que só. é isso. Agora tu já sabe como se tornar um Eu programador de sucesso seguindo essas Mas eu quero aprender JavaScript para aprender a fazer pelo menos um pouquinho do web. 10 dicas aqui de experts Só de para montar meu portfólio em web e depois eu focar em uma dessas três linguagens. coach, de dark coach, coach quânticos aqui. E SAP também, mas eu não sei se SAP é linguagem. Eu penso em mexer com SAP. SAP parece bacana também. Da programação Eu acho que SAP é um framework. Ou não. Tô falando. e validada cagada. agora sim por mim. Então segue essas dicas que tu vai ser um Essa é excelente a profissional. né? Se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e clicar no sininho, porque dessa forma... Chega mais perto aqui. Ah, vá. Dessa forma Olá, eu te ele. vejo com certeza no próximo vídeo. E é isso aí. Essa foi a reação do videozinho do Lucas Montano, do canal Lucas Montano. E eu tentei passar a visão mais ou menos do que eu acho dessas 10 dicas para se tornar um programador. Eu falo que eu acho que a única dificuldade assim que mais existe é o cara saber que linguagem que ele vai querer. Não, primeiro, igual vamos por faculdade. Tem um monte de tipo de faculdade, como eu disse. Tem um monte de tipo de linguagem. Tem um monte de tipo de profissão, tipo, que é, como eu disse, é mobile, cybersecurity, tem muita coisa. Tem muito framework, linguagem, é muita coisa. E daí pra quem tá entrando, ele não sabe o que ele quer. Aí geralmente ele aprende o que todo mundo aprende.
É HTML, CSS, JavaScript. Só que daí depois o cara não sabe o que ele faz, não sabe, sei lá. É complicado. Porque daí você pensa, tá, eu quero estudar uma linguagem. Só que daí ele vê que tem muita linguagem e sei lá, mano. Tem tanta linguagem que o cara não sabe. Não sabe. Aí quando o cara escolhe uma linguagem, tem tanto framework que ele também não sabe. Então é complicado. Mas é isso aí. Valeu.